Olá amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 17 de junho. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. 1h da tarde, jogo isolado das eliminatórias da Euro 2024, que vai acontecer lá na Alemanha daqui a um ano. Noruega e Escócia. Jogo muito difícil de se analisar e provavelmente um jogo bem complexo, tá? Cotações, o cenário primeiro aqui, uma cotação de favoritismo para a Noruega. Vamos entender por que a Escócia é uma seleção tão chata e vamos entender como a Noruega pode encontrar o caminho aqui da vitória. Primeiro, entender que o caminho da Noruega até aqui foram 2 partidas fora de casa, uma contra a Espanha e outra contra a Geórgia. Um empate contra a Geórgia, 1-1, e uma derrota por 3-0 para a Espanha. Qual a diferença dessa Noruega que enfrentou a Geórgia do Vicha Kvaratskhelia e enfrentou a Espanha em reformulação com De La Fuente lá na Espanha? A diferença é que a Noruega agora tem o retorno do Haaland, tá? O Haaland teve um problema físico antes nessas partidas, depois voltou para o City, terminou muito bem a temporada, tríplice coroa com o City e agora retorna à seleção da Noruega, muito provavelmente no lugar do Sorloth ali como titular, talvez até os dois joguem junto. Então eu tenho uma expectativa do mercado muito grande em cima desse retorno do Haaland. Então, ponderamos um lado, que é uma Noruega muito forte, com o retorno do Haaland jogando dentro de casa. O outro lado é o seguinte, a Escócia venceu a seleção da Espanha pelo placar de 2-0 dentro de casa, e a seleção do Chipre, já era esperado, 3-0. O Chipre é vamos dizer assim, um checkpoint, né? um time extra, para todo mundo somar ponto, por 3-0. Então, a Escócia já tem, não vou dizer uma vaga encaminhada, porque ainda faltam vários jogos, mas a Escócia já tem uma situação muito tranquila, tá? E não é ruim para a Escócia pensar numa possibilidade de empate fora de casa contra a Noruega, porque somaria 7 pontos, manteria a Noruega, que é um adversário direto, com 2, e ainda pegaria, por exemplo, o Chipre fora de casa, provavelmente somaria mais 3 pontos, daria 10. Ou seja, muito provavelmente com o empate aqui a Escócia já quase que encaminharia a sua classificação, visto que ainda enfrenta a Geórgia em casa e tudo mais, por mais que a Geórgia seja uma seleção chata. Então, concordamos, a outra parte da balança é que a Escócia não tem uma necessidade muito grande de vitória, tá? Então eu não vou trazer uma gana muito grande da Escócia para esse jogo, porque o cenário que eu quero montar aqui é de uma Noruega necessitada de vitória, uma Noruega empenhada e apoiada pela torcida, com o retorno do Haaland, muita festa, e obviamente uma Noruega com imposição, com posse de bola. E uma Escócia, como gosta de fazer, a Escócia adora defender. A Escócia joga por uma bola aérea, a Escócia joga às vezes por um contra-ataque. Quando precisa, quando tem que se impor, geralmente é na empurrância, naquela coisa de vamos alçar a bola na área para ver o que dá. Não é um time que trabalha muito bem essa bola, tá? A não ser quando o adversário é muito fraco. Então, podendo empatar esse jogo por ser um adversário difícil, a Noruega, podendo empatar esse jogo acaba sendo um adversário direto, eu imagino que a Escócia vai jogar de maneira defensiva. Isso abre 2 possibilidades pra gente, hoje eu vou falar sobre elas. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos números. Eu trouxe números das eliminatórias da Copa do Mundo, tá? Eu gosto de analisar competições onde essas equipes tiveram que batalhar bastante. E as eliminatórias da Copa geralmente são esse tipo de cenário. A gente consegue ver que a Escócia fora de casa é muito forte. Mas lembrem-se, os tipos de grupos que eles enfrentam são diferentes das eliminatórias da Copa, tá? Eu não consigo ver tanta discrepância assim no primeiro tempo, em relação ao domínio, também não consigo no segundo. Mas, lembrando, o cenário para esse jogo é um cenário diferente. É um cenário onde a seleção da Escócia já tem 6 pontos no grupo. Outra coisa que a gente pode ver é o histórico de confronto entre essas equipes. A Escócia venceu em 2013, a Noruega em 2009. Vocês vão vendo que é um histórico muito antigo. Eu não vou utilizar assim com tanta frequência, tá? Eu posso colocar aqui a Escócia fora de casa. Eu tenho uma Escócia perdendo para Irlanda, para Turquia, para Dinamarca e Croácia, né? Então uma equipe forte. E eu tenho uma Noruega perdendo para a Sérvia aqui na Nations League. E há muito tempo
não perde uma partida. A outra derrota foi no amistoso contra a Grécia em 2021. Então uma seleção que dentro de casa consegue se impor. Quais são os dois cenários que eu espero por aqui? Primeiro, para você que é trader assim como eu, esperando uma Escócia um pouco recuada, uma Noruega impondo o seu jogo, provavelmente teremos oportunidade para trabalhar tanto a favor da Noruega, numa estabilização de mercado no momento de imposição e pressão do favorito, quanto contra o não favorito, né? Ou então lê a zebra para quem gosta, para quem tem esse tipo de meta. Para pegar a correção de preço e, obviamente, o gol acaba sendo um bônus, porque você pode aproveitar ali a movimentação do mercado. Para você que é Panther, esse resultado final da Noruega, ele acaba sendo assim arriscado porque a Escócia defende muito bem. E a Noruega, obviamente, no desespero, vai começar a alçar a bola pro Haaland e tudo mais. A Escócia deve ter uma linha compactada e a Escócia também pode puxar contra-ataque, a Escócia também pode jogar na bola aérea, né? Os escanteios da Escócia sempre vão levar perigos. Então, eu não sei se eu te indicaria essa vitória seca da Noruega. O que eu gostaria de pensar por aqui? Vamos imaginar um cenário, vamos pegar aqui um handicap asiático, vamos pegar um 0,25 da seleção da Noruega. Aqui, ó. O 0,25 da Noruega tá pagando próximo de 1,80. Vamos botar 1,75, vai, para ficar na média aqui. Aí dependendo da casa que você trabalha. Esse menos 0,25 significa o quê? Se a Noruega empatar o jogo, você tem metade da aposta perdida. Eu acho que é interessante, tá? É um jogo provável de vitória da Noruega. Não vai ser fácil. Não vejo a Noruega goleando esse jogo, a não ser que aconteça realmente assim uma coisa fora da curva. Então, se vencer, talvez seja por um placar mínimo ou no máximo 2 gols de diferença. Mas caso a Escócia consiga segurar esse jogo, a gente tem meia aposta, meia stake perdida apenas nesse 0,25, tá? Eu gosto de pensar, é uma cotação mais baixa do que a odd da vitória, mas a gente se protege um pouquinho. O cenário de vitória da Escócia, obviamente, pode acontecer. Eu não tenho esse intuito de ser vidente, né? De falar que a Escócia não venceria em nenhum cenário. Ela pode vencer numa bola parada, num contra-ataque, mas seria um resultado péssimo para a Noruega, tá? A Noruega teria que correr atrás para tentar pelo menos empatar, porque senão, muito provavelmente, tendo a Espanha do grupo, a Noruega provavelmente não se classificaria para a Euro, e é uma situação muito chata, tá bom? Então eu gosto de pensar nesse menos 0,25 se você é Panther. Eu acho que a aposta seca é mais complicado, não vou te indicar mercado de gols aqui, porque eu vejo uma Noruega rodeando a área da Escócia, mas a Escócia tentando se proteger com uma linha mais compacta, então eu prefiro ficar de fora do mercado de gol. Às 15h45, as Ilhas Faroé recebem a República Tcheca. Esse é um jogo onde o favorito, que é a República Tcheca, tem uma cotação de 1,25. Vamos entender como que a gente pode aproveitar as oportunidades dessa partida, primeiro na classificação. O time da República Tcheca vem de uma vitória em 2 jogos e um empate, está invicto ainda, num grupo com Polônia, Moldávia e Albânia. Dá para dizer que a Polônia é a principal concorrente, devem passar as duas seleções. A Albânia é uma seleção forte, mas não está numa fase tão boa. As Ilhas Faroé são, não vou dizer assim, as piores seleções do grupo, né, junto com a Moldávia, mas em relação a ranking é muito difícil, né, muito diferente. O ranking da República Tcheca hoje na FIFA é 38. O ranking das Ilhas Faroé é 125. Então existe uma discrepância muito grande de qualidade, tá? Então acho que essa cotação ela é justa, mas eu não vou te indicar trabalhar com esse tipo de cotação. A gente vai tentar encontrar um cenário um pouco melhor. Tá? Vamos dar uma olhada no histórico entre essas duas equipes. Tivemos um enfrentamento recente aqui em 2022 no amistoso na casa da República Tcheca com 5-0 para a República Tcheca. Então é um time que a gente quase sempre pode esperar pelo menos 2 gols de diferença, né? Historicamente, vamos dizer assim. As Ilhas Faroé dentro de casa não tem um desempenho tão ruim, mas vamos ver quais são os adversários que ela pegou. A Turquia não vive uma fase tão boa na Nations, né? E se eu não me engano aqui já estava classificada. Venceu a Lituânia, perdeu para Luxemburgo, venceu Liechtenstein, ou seja, o tipo de enfrentamento aqui foi um enfrentamento bem baixo. Aí derrota para a Escócia, derrota para a Áustria, derrota para a Dinamarca, derrota para Israel. Contra a Escócia, que é uma seleção que não tem um poderio ofensivo tão grande, apenas 1-0. Contra a Dinamarca, que já tem um poderio ofensivo maior, também derrota por 1-0. Então, tirando essa derrota para Israel por 4-0 e essa para a Áustria, talvez até por 2-0, a gente consegue ver que mesmo no nível de enfrentamento talvez um pouco mais forte, a seleção das Ilhas Faroé não toma muita goleada. Então, talvez criar uma expectativa de
de um jogo muito fácil para a República Tcheca, talvez seja um pouquinho exagero, mas a República Tcheca é um adversário hoje muito superior e está embalado, é líder do grupo. A República Tcheca fora de casa vem numa fase horrorosa, mas vamos ver quais foram os adversários que ela pegou. Perdeu para Portugal na Nations, perdeu para Espanha na Nations, perdeu para Suíça na Nations e perdeu para Turquia nos amistosos. E aqui nas eliminatórias da Euro, empatou com a Moldávia. Esse aqui é um resultado muito ruim. Empatar com a Moldávia fora de casa é um resultado fraco para uma seleção que vai brigar por vaga, tá? Isso aqui me preocupa um pouco. Mas eu não vou considerar as derrotas para super seleções, porque, sinceramente, eu acho que não cabe para esse confronto contra as Ilhas Faroé. Qual que é o meu cenário por aqui? Como eu tenho uma discrepância de qualidade muito grande, eu vejo a República Tcheca vencendo esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença. Por mais que eu tenha a Finlândia hoje, tendo uma defesa não tão vazada assim, tá? A República Tcheca em 2 jogos já conseguiu marcar 3 gols. Né? Então, eu consigo imaginar uma República Tcheca vencendo por 2 gols de diferença. Mas existe a possibilidade dela não vencer, dela vencer o jogo por 1 gol de diferença, que é o tipo de derrota que as Ilhas Faroé estão acostumadas, vamos dizer assim. Eu tô complicado para falar porque Ilhas Faroé fica uma coisa um pouco mais plural, mas eu tô falando da seleção. Né? Então confunde um pouco na hora de falar, mas eu acho que vocês estão conseguindo entender. A seleção das Ilhas Faroé não costuma tomar tanta goleada, tanta derrota assim por 2, 3 gols de diferença. Só que eu acredito que a República Tcheca é plenamente capaz de oferecer às Ilhas Faroé uma derrota por 2 gols de diferença. Mas para se proteger um pouco, eu acho que a gente pode pensar no seguinte cenário, ver se você concorda comigo. Vamos aqui no Handicap Asiático, que tem ajudado muito a gente nesses jogos de seleção, e vamos procurar aqui o Handicap menos 1,25 da seleção da República Tcheca. Vamos primeiro aqui, ó, menos 1 significa que se a República Tcheca vencer apenas por 1, devolve. Mas eu gosto desse aqui, ó, que é o menos 1,25. A gente vai pegar uma cotação próximo de 1,60, entre 1,55 e 1,60 mais ou menos. Isso significa que se a República Tcheca vencer por 1 gol de diferença apenas, você tem meia stake perdida e não a stake inteira. Para você ter lucro, você precisa com que a República Tcheca vença por 2 gols de diferença, tá? É um cenário cabível, é um cenário aceitável pela discrepância das duas seleções, porém pode não acontecer devido a, talvez vamos dizer assim, vou elogiar, a qualidade técnica defensiva das Ilhas Faroé, que não é tão boa, mas eu posso ter uma República Tcheca repetindo talvez um jogo mais difícil como fez com a Moldávia. Então, entre trabalhar com um cenário esperando uma goleada ou um cenário mais pé no chão, eu acho que esse aqui é um cenário interessante e é uma cotação melhor do que uma cotação de 1,25. Você vai conseguir pegar lá próximo de 1,60, se a República Tcheca vencer por 1 gol de diferença, você vai perder metade da sua stake, se ela conseguir aplicar 2 gols de diferença, você tem lucro. Eu acho que é um cenário bem interessante. Para você que é trader, fazer o básico. Uma cotação de 1,25, teoricamente vai ter mais paciência com o favorito. Se a República Tcheca conseguir impor o seu jogo com as Ilhas Faroé mais recuada, mais compacta, você vai conseguir trabalhar esse back favorito. Se for um jogo mais de trocação, se as Ilhas Faroé falar, ó, não, eu vou para cima, é a minha chance talvez de buscar uma classificação histórica, inédita, aí a República Tcheca vai talvez ter mais dificuldade para dominar o jogo, mas vai ter muita qualidade para poder aproveitar os espaços. Lembrando também que a República Tcheca é uma excelente equipe de cabeça, tá? Marca muito gol assim, tanto de escanteio quanto de levantamento para a área. Tá gostando do vídeo? Então, por favor, coloca o dedinho aí no like para me ajudar a chegar em novas pessoas nessa área das apostas e do trading. O conteúdo do YouTube, ele é divulgado através desse feedback. O YouTube entende que você tá gostando e divulga para novas pessoas. Tem muita gente também que sai a partir desse momento do vídeo, não se inscreve, não deixa o like. Então, mesmo que você vá sair, deixa o like pra mim que ajuda muito. Só se você estiver gostando. Se não estiver gostando, deixa o dislike também, não tem problema. Eu não consigo entregar um conteúdo tão curto, como eu sei que tem algumas pessoas que gostam, mas esse detalhe a mais faz diferença, tá? Você entender o raciocínio, por que eu tô pensando numa linha tal de handicap, o cenário, pra você estar mais preparado, cara. Apostas não é uma corrida de 100 metros. Trade não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, quanto mais bem preparado você estiver, principalmente emocionalmente, melhor. Não adianta você ficar tendo êxtase por conta de um lucrinho. Cara, um lucro no meio de 1 milhão de apostas não é nada. O que importa é você continuar fazendo as coisas corretamente e dia após dia, após dia, após dia, tentando conquistar o seu espaço. Beleza? Então, se você puder deixar o like, vamos embora para Bélgica e Áustria. 1,62 é a cotação da Bélgica. Será que a gente consegue confiar nessa Bélgica depois daquela Copa do Mundo? Cara, eu fiquei tão decepcionado com a Bélgica, com a Dinamarca. Nossa, vamos lá, ó. Os últimos jogos da Bélgica, depois daquela eliminação
para a equipe da Croácia. Foi para a Croácia? Foi, né? Não, foi para o Marrocos, 2-0, desculpa. Depois tivemos um jogo contra a Croácia, 0-0, e aí uma vitória contra a Bélgica e uma vitória contra a Suécia. Nesse grupo, eu já tenho uma Bélgica liderando com uma vitória por 3-0, provavelmente contra a Suécia. Se eu não me engano, essa vitória foi fora de casa. A Bélgica estreou exatamente fora de casa contra a Suécia. Então, eu não sei ainda se eu consigo confiar totalmente na Bélgica, tá? Mas já temos uma Bélgica 100%. Assim como a Áustria também começou com vitória. Porém, esse grupo, ele é praticamente 50-50, tá? Tirando a Suécia, que é um adversário direto das duas, tanto da Bélgica contra a Áustria, Estônia e Azerbaijão são seleções que estão ali só para cumprir tabela. Não vão conseguir se classificar. Então, como a Áustria já conseguiu 2 vitórias em 2 jogos e a Bélgica também já venceu a adversária direta, que é a Suécia, não é, assim, mal de se pensar, não é errado se pensar que isso aqui também acaba sendo um confronto direto, tá? Então é um jogo muito importante e por se tratar de um jogo na casa da Bélgica, imagina-se que a Bélgica venha com muito empenho para vencer e que não seja um resultado ruim para a Áustria empatar o jogo, assim como a gente fez essa leitura no jogo da Escócia com a Noruega, tá? O time da Áustria jogou contra Azerbaijão e Estônia, fez exatamente o que eu já imaginava, cumpriu tabela, 2-1, 4-1, ainda conseguiu tomar um gol de cada. Mas a Bélgica acaba sendo o primeiro adversário, entre aspas, forte que a Áustria vai enfrentar, além da seleção da Suécia. Vamos utilizar um pouquinho como foi o desempenho dessas duas equipes na era pré-Copa, né? Ou seja, nas eliminatórias da Copa do Mundo, a Bélgica vinha muito bem, por isso que eu criei uma expectativa tão grande, né? Dentro de casa, 100% de vitória, saiu na frente 75% das vezes, não falhou em marcar nenhum jogo e metade dos jogos não sofreu gol. Muito forte, venceu todos os primeiros tempos. Seleção para trading que é excelente, também venceu todos os segundos tempos, tomou pouquíssimos gols, 2 gols sofridos apenas. Já a Áustria não teve tão bom desempenho assim fora de casa. Mas, talvez se a Áustria tivesse um desempenho muito forte no pré-Copa e tivesse ido para a Copa e decepcionado tanto quanto a Bélgica, eu também teria essa dúvida de acreditar, né? E outra coisa que eu tenho que falar com vocês, não adianta a gente olhar para esses últimos resultados da Áustria aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que vai ficar mais fácil, ó. Os últimos resultados da Áustria. Só no geral, tá? Olha aqui. 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas. Aí a gente pensa, pô, pintou o campeão, pintou o primeiro lugar do grupo, a seleção é muito boa. Porém, o nível de enfrentamento, eu tive um amistoso com a Itália, tudo bem, aqui foi uma vitória para se aplaudir. A seleção da Itália está agora na semifinal da Nations, mas Azerbaijão, Estônia e Andorra, sinceramente, aqui não são adversários que você pode levar em conta, tá? A Bélgica venceu a Alemanha no amistoso, a Bélgica venceu a Suécia agora no jogo 1 das eliminatórias. A Bélgica perdeu para que já foi Copa do Mundo, né? Croácia, Marrocos, Canadá foi Copa do Mundo, aquela decepção que a gente já sabe. Mas eu acho que, assim, a resposta lá do início talvez dê para confiar um pouquinho nessa Bélgica, sim. Historicamente, essas duas equipes, vitória da Bélgica na Euro de 2000, o confronto deles foram pouquíssimos, 79 2 vezes, 2010 e 2011. Não posso levar em consideração isso aqui. Essa é a melhor geração belga, talvez a melhor geração belga que já tá passando, né? De Bruyne, Lukaku, aqueles jogadores que já estão começando a entrar num período ali, não vou dizer de fim de carreira, mas não é mais aquela coisa. Tá precisando de uma renovação. E assim como eu falei da Croácia, ontem a Croácia bateu a Holanda, vai fazer a final da Nations. A Bélgica também é uma seleção que merecia um título, assim, mesmo que fosse uma Nations. Mas eu acredito que a Bélgica hoje tenha talvez a sua melhor seleção de todos os tempos, mesmo que alguns jogadores já tenham saído. Hazard, por exemplo, se eu não me engano, já não sei se ele tá de titular na seleção, mas hoje eu acho que a Bélgica tem a sua melhor versão, tá? Vamos ao cenário. A Bélgica, que a gente viu pré-Copa do Mundo, dominante dentro de casa, em posição assim à altura. E a gente tem um cenário onde a Bélgica precisa vencer porque é um adversário direto e a Áustria, se empatar, não é um resultado ruim, porque empatando iria a 7. Caso empate com a Suécia ou consiga vencer a seleção da Suécia, ela já fica numa situação de classificação eminente, já que depois pegaria Estônia e Azerbaijão novamente, né? Aí dentro ou fora de casa, eu não me lembro a ordem. Mas é muito provável que, por exemplo, se empatar com a Bélgica, dá para pensar que a Bélgica, quando enfrentar a Suécia em casa, vai vencer, né? Então seria um resultado bom para a Áustria pensar no empate. Pensando nisso, é provável que a Bélgica tenha essa imposição que a gente está esperando. Então, se você é trader, eu gosto muito de pensar nessa possibilidade
possibilidade de trabalhar esse back Bélgica, desde que a Áustria não esteja conseguindo sair ou contra-atacar. A Áustria é um time que finaliza bem de fora da área e que tem um bom contra-ataque. Muito cuidado, tá bom? A Áustria já complicou algumas seleções nesse tipo de jogo. Porém, se o comportamento da Áustria for recuado, for compacto, for para buscar realmente talvez um empate, aí a gente pode ter um back Bélgica encaixando, tá? Vir para trabalhar contra a Bélgica nesse jogo como trader não vou, tá? Eu acho que é muito arriscado pelos momentos que a Áustria conseguir ser superior, eu acho que vão ser poucos, a Bélgica pode acabar punindo num contra-ataque. Se você é Panther, eu não vou te indicar essa vitória seca da Bélgica, porque é aquela resposta que eu dei ali, talvez a gente possa confiar na Bélgica, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. O que eu penso para esse jogo? Eu acho que a gente pode explorar um handicap asiático menos 0,25 para o time da Bélgica. O menos 0,5, que é a vitória, né, tá 1,65, 1,70, como a gente viu ali, 1,62 em algumas casas. O menos 0,25, que é esse daqui, ele vai estar próximo de 1,50. Ele não vai ser tão baixo como o empate anula, que é o handicap 0, mas ele vai estar entre o 0,5, que é a vitória, e o DNB, que é o Dronobet, que é o empate anula. Eu gosto, tá? Se você conseguir pegar ele no live, pode ser interessante. O que significa o menos 0,25, Theo? Significa que se a Bélgica não vencer o jogo, se a Bélgica empatar o jogo, não é não vencer, se ela empatar, você perderia metade da stake, tá bom? Então, metade da stake se ela empatar, e se ela vencer, você ganha, obviamente, uma meia stake aqui, porque a cotação tá quase 1,50. Eu acho que é quase que um risco igual. A dificuldade é que o grande problema seria a Áustria vencer esse jogo, o que é um cenário plausível, mas muito difícil de acontecer, tá? Então, entre aceitar uma cotação de 1,62 da Bélgica e ela poder empatar, e eu poder com esse empate perder apenas meio stake, eu gosto desse menos 0,25 da Bélgica. Acredito na vitória do favorito? Acredito, mas ainda tenho aquela dúvida lá da pergunta inicial, se dá para confiar mesmo nessa Bélgica. Vamos ver, depende do comportamento da Áustria, tá? Só ficaria com isso, não vou te indicar aqui mercado de gols, apesar de achar que a Bélgica, quando faz o primeiro gol, é uma seleção de imposição que pode fazer o segundo. Se for trabalhar, trabalhe no máximo aqui um cenário de 2 ou 3 gols. O último jogo da Euro 2024, eliminatórias, que a gente vai analisar com mais afinco, é Portugal e Bósnia, também às 15h45. Lembrando, a maioria dos jogos é 15h45, então você, por favor, toma cuidado com esse excesso de jogo para não se complicar, beleza? Então, vamos lá. Portugal dentro de casa, 1,17, já fiz questão de passar aqui no Instagram da seleção de Portugal para ver quem estava disponível. A rapaziada que participou aqui do título do City. Tem mais aqui, ó, Cristiano Ronaldo, já está disponível. O Cancelo também está por aqui. Deixa eu ver quem tá. Rafael Leão está por aqui. Então, Renato Sanches recuperado. Então, assim, muito forte a seleção de Portugal, líder do seu grupo, 10 gols marcados e nenhum gol sofrido, 2 vitórias, 6 pontos. Um grupo, vamos ser sinceros, que para Portugal é um grupo muito acessível. Portugal vai passar isso aqui com o pé nas costas. Sempre que jogar em casa, é um jogo interessante ver Portugal, porque acaba sendo uma possibilidade de espetáculo para a torcida, né, para goleadas e tudo mais, apesar de achar que a Bósnia é uma das seleções mais chatas desse grupo, tá? Mas mesmo assim é um grupo muito acessível, Liechtenstein, Luxemburgo, a própria Islândia que não vive um bom momento, a Eslováquia talvez seja um adversário pelas suas bolas aéreas chata, mas mesmo assim Portugal daria conta do recado, tá? Então, nesse momento na classificação, a Bósnia teoricamente sabe que não pode contar com essa vitória em Portugal. O que a Bósnia tem que pensar? Bom, eu vou vencer as seleções mais fracas, que é Liechtenstein e Luxemburgo, vou tentar somar ponto contra a Islândia, de preferência com vitória, e vou tentar também, de maneira geral, vencer pelo menos em casa a Eslováquia, porque muito provavelmente o confronto será com a Eslováquia nessa questão, às vezes até de um confronto direto para essa segunda vaga, porque a primeira será certamente de Portugal. A gente já tem como goleadores aqui o Bernardo Silva, o Rafael Leão, mas como eu já falei aqui, o principal é o Cristiano Ronaldo. E essa é uma oportunidade, né? Sempre que joga em casa, oportunidade para o Cristiano Ronaldo dar o espetáculo e conseguir continuar somando ali os seus recordes com a seleção. Beleza, Theo. Falou. E aí? É back Portugal? Sim, é back Portugal, mas não com essa cotação a 1,17. Eu acho que é uma cotação muito esmagada e pelo poderio ofensivo que tem Portugal, eu acho que a gente pode explorar o handicap asiático, tá? Primeiro, um recado para você que é trader. Esse tipo de cotação eu já gosto de trabalhar. Você tem um mercado muito estabilizado,
pesado. Lá no meu curso eu falo muito sobre isso, theoborges.com, tem um estudo de casos lá que eu só falo sobre os favoritos. Eu tô sempre alimentando esse curso, tá? Tem alguns vídeos que eu já gravei que eu preciso editar para subir. As cotações esmagadas dos favoritos ali, por volta de 1,15, 1,20, 1,30, elas são cotações que ficam por vários minutos estabilizadas, quando o favorito está se impondo, e é o que eu espero de Portugal dentro de casa, uma imposição. Então você pode sim explorar, se você é trader aqui, um back Portugal. Se você é punter, você pode explorar o seu... Quando eu falo punter, tem muita gente que não entende o termo, tá? Quando eu falo punter, não é que eu tô fazendo uma divisão de classe especificamente, falando que um é melhor que o outro, não. O punter, eu chamo de punter a pessoa que trabalha numa casa de aposta, seja ao vivo, seja pré-live, porque existe diferença do exchange, né? Um trader, ele trabalha às vezes comprando e vendendo posição dentro do jogo ali em minutagens pequenas às vezes, né? Você pode ficar numa exposição maior também, mas geralmente você fica entrando e saindo, e como você consegue propor preço, você não perde dinheiro nessa entrada e saída. Um punter, ele trabalha dentro da casa de aposta. Então, na maioria das vezes que ele quiser abrir uma posição e fechar uma posição, ele vai ter que aceitar um cash out da casa de aposta, e esse cash out, ele é um cash out ruim. Ela sempre vai te oferecer um preço ruim. Então, não é muito indicado você ficar fazendo cash out em casa de aposta, tá bom? Isso geralmente você consegue fazer muito melhor numa exchange como a Betfair, minha parceira. Mas vamos lá, para você que é punter, meu camarada, você pode explorar o seguinte cenário, que na minha opinião é um bom cenário. Vamos olhar as cotações aqui do handicap asiático? Primeiro vamos falar desse cenário. Eu acho que Portugal consegue vencer esse jogo por 2 gols de diferença. Não sei se você concorda comigo. Portugal em 2 jogos marcou 10 gols, não tomou nenhum. A Bósnia não é um adversário capaz de deter Portugal. No máximo segurar um empate, mas eu acho muito difícil. E é aquela coisa, passa boi, passa boiada. Passou o primeiro gol, a Bósnia já não tem mais o que fazer, o confronto direto, o desempate é confronto direto, e esse confronto não será com Portugal, será, sei lá, com a Eslováquia. Então a Bósnia, se tomar 20-0 aqui, não fará diferença, tá? Então ela vai pra cima, se estiver perdendo. E o que eu penso aqui? Nesse cenário de poder Portugal ganhar por 2 gols de diferença, a gente pode explorar o handicap menos 1,25, que é esse handicap aqui, ó. O menos 1 significa que se Portugal vencer por um gol, devolve, tá 1,25, não gosto dessa cotação, mas essa cotação aqui, do menos 1,25, próximo de 1,40, me agrada. Significa o quê? Se Portugal vencer por um gol de diferença apenas, você tem metade da aposta perdida, tá? É quase igual ao da Bélgica, 0,25, mas aqui é o menos 1,25, significa então, Portugal venceu por 1-0, 2-1, 3-2, você tem metade da sua aposta perdida. Se Portugal fizer 2-0, 3-1, 4-2, 4-0, ou seja, vencer por 2 gols de diferença, que é o que a gente espera, você tem lucro. Você pode explorar o menos 1,5, que significa que se Portugal não vencer por 2 gols de diferença, você perde? Pode, mas eu prefiro trabalhar de uma maneira um pouco mais segura. Acho que Portugal pode golear facilmente esse jogo, mas gosto dessa cotação de 1,40 para o menos 1,25, tá? E é aqui que fica a minha dica. Se quer trabalhar mercado de gols, que vai estar muito esmagado, fica à vontade. Gosto de pensar assim numa possível goleada de Portugal, mas a minha dica para você que é punter é esse menos 1,25 aqui de Portugal. Às 4h30 nós temos um amistoso do Brasil contra a Guiné. O Brasil é muito favorito para esse jogo, a cotação do Brasil está esmagada, 1,07. De novo, vamos ter que encontrar algo de valor numa linha asiática para poder buscar uma vitória do Brasil, que eu acho que é um caminho mais correto, tá? Por mais que a seleção do Ramon ela não tenha um estilo de jogo, e a gente viu isso contra o Marrocos, acabou sendo nitidamente uma seleção desorganizada, né? Com vários jogadores que não estavam acostumados a jogar juntos. Mesmo assim, eu acho que nessa escalação, por exemplo, o Ramon provavelmente vai colocar vários jogadores ali que jogaram a Copa. Eu imagino um Brasil um pouquinho mais organizado nessa segunda partida aqui contra a Guiné, tá? Aliás, eu não lembro se o Brasil chegou a fazer mais algum amistoso além daquele jogo contra o Marrocos. Não, depois da derrota para o Marrocos, ela não fez. Então é o segundo jogo do Brasil depois daquela eliminação da Croácia na Copa. Acaba sendo um jogo festivo, né? O Brasil, teoricamente, tende a esperar o Ancelotti, não sei, pelo menos essas são as notícias, para novo treinador. O Ramon não deve continuar no cargo por muito tempo. E os jogadores que estão sendo convocados, alguns talvez não sejam pelo próximo treinador. Então acaba sendo um jogo onde os jogadores que estão indo querem mostrar serviço, mas para a Guiné acaba sendo um jogo festivo, né? Esse jogo vai acontecer, se eu não me engano, na Espanha, mais precisamente acho que em Barcelona. A Guiné, no seu grupo, nas eliminatórias da Copa das Nações Africanas, a gente viu uma partida recente deles contra o Egito, saiu na frente, tomou a virada, mas já praticamente já garantiu sua classificação. Próximo jogo da Guiné é só para cumprir tabela lá, então
Guiné não vem aqui pressionada em relação a calendário. É um jogo festivo, cara, mas é muito difícil de imaginar que a Guiné não tomaria aqui uma mini goleada para o Brasil. Eu acho que mesmo desorganizado, a seleção brasileira tem total capacidade de vencer esse jogo por um placar até um pouco elástico, tá? Eu não vou ficar dando volta por aqui. Não é um jogo que para trader eu te aconselho trabalhar, tá? Uma cotação de 1,07 para mim é uma cotação muito esmagada. Sinceramente, não acho que é uma situação interessante, mas acho que pode ser um jogo para você que é punter. E eu vejo valor num cenário que é o Brasil goleando esse jogo, ou vencendo por pelo menos 3 gols de diferença, tá? Eu acho assim, ó, vamos pensar do zero. 0-0 para esse jogo é uma vergonha. Independente de qualquer coisa, com o maior respeito à Guiné, Brasil, só com os jogadores que tem em campo, tem capacidade de vencer. 1-0 para esse jogo acaba sendo pouco, porque a seleção brasileira tem um poderio ofensivo capaz de vencer a Guiné com tranquilidade. Então, 2-0 para esse jogo, a gente já começa a partir de uma situação assim, olha, vencer por 2-0 é um placar normal, aceitável para o Brasil, mas a gente provavelmente ia comentar o seguinte, daria para fazer mais. Então eu quero partir desses 2-0. Eu gosto de pensar nesse cenário, então, vamos dar uma olhada aqui no handicap asiático, no menos 2,25, que é essa cotação aqui, que vai estar por volta de 1,64. Olha só como é que já tem uma cotação um pouco maior. O que esse cenário indica pra gente? Se o Brasil vencer de fato pelos 2-0, que a gente vai falar, pô, poderia ter sido mais, a gente vai ter metade da stake perdida apenas. Se o Brasil vencer esse jogo por 3 gols de diferença ou mais, aí sim a gente tem a aposta vencedora. Acaba sendo arriscado? Sim, mas na discrepância de qualidade, como eu gosto de falar, é muito cabível um Brasil vencendo aqui por pelo menos 2 gols de diferença. Se vencer por 2, metade da stake perdida. Se vencer por 3 ou mais, uma odd próxima de 1,65, que eu acho bem interessante, tá? Mesmo uma seleção desorganizada, com o Ramon sem muito padrão tático, mas uma seleção forte, principalmente na parte ofensiva. Tá? Então, se conseguir minimamente não tomar gol, acho que tem uma capacidade aqui nesse jogo, entre aspas, festivo, de fazer mais do que 2 gols de diferença na seleção da Guiné. Tá? Então, essa é a minha dica para você, o menos 2,25 da seleção brasileira. O menos 2, se você quiser explorar uma situação aqui, ó, ela vai te devolver a aposta se o Brasil vencer por 2 gols de diferença, mas aí é uma cotação um pouco mais esmagada. Nos jogos extras para esse sábado, você pode ficar de olho aqui meio-dia na Tunísia, que fez uma boa Copa do Mundo, mesmo num grupo forte, com a Dinamarca e a França. Meio-dia também temos Marrocos contra a África do Sul. Marrocos foi a 4ª colocada na Copa, também uma seleção para ficar de olho. O último jogo que a gente ficou de olho em Marrocos, como era um amistoso, não foi tão legal assim. A equipe empatou com o Cabo Verde, se eu não me engano. Mas dá para ficar de olho nesse jogo aqui com a África do Sul. Albânia e Moldávia. A Albânia é favoritíssima nesse jogo, mas eu não trouxe esse jogo lá para cima para a gente trabalhar de fato a favor da Albânia, porque os últimos resultados da Albânia têm me assustado. Tá? Foram apenas uma vitória em 10 jogos. Né? Então toma um pouco de cuidado aqui, mas é muito favorita. No live dá para buscar essa vitória da Albânia. Islândia e Eslováquia, um jogo para correção de preço, sem muito viés. Levante e Alavés, jogo da volta ali dos playoffs para subida, também acaba sendo um jogo muito truncado, porque o primeiro jogo foi 0-0 entre eles. Tá? Então pode ser um jogo também de correção de preço, e um jogo talvez até under, dependendo da situação, porque as equipes querem vencer. Né? Importante aqui é se classificar ou subir para a primeira divisão. Então pode ser um jogo truncado e caso uma equipe saia na frente, ela pode escolher muito mais proteger a liderança talvez do que ir para cima. Benin e Senegal, um jogo interessante para ficar de olho em alguma coisa a favor de Senegal, não tem cotação nesse momento aqui. Às 8 horas, Equador e Bolívia. Acho um jogo interessante para ficar de olho nessa vitória do Equador, tá? Tem bons jogadores, o Equador fez uma boa Copa, pelo menos assim, conseguiu vencer a seleção do Catar, empatou com a Holanda, perdeu, mas vendeu cara a derrota para Senegal. Gosto dessa seleção do Equador, e a Bolívia acaba jogando muito mais na altitude, né? Fora dela é um pouco complicado. E se você quiser também ficar acordado até mais tarde, tem a continuação do jogo do River contra o Defensa. Aconteceu uma tragédia lá no jogo do River. Nesse jogo, um torcedor acabou falecendo e o jogo foi interrompido, e esse jogo vai retornar, o River com muitos torcedores, né? Vai ser uma atmosfera muito forte para o Defensa segurar. O River, líder isolado aqui do campeonato argentino, pode ser uma boa oportunidade para ficar de olho nesse back ao River Plate. Tem que tomar cuidado para ver se não tem jogadores do River na seleção, tá? A seleção tá aí em rota de turismo, vai na China, vai na Jordânia, etc, para poder fazer amistoso, aproveitando, né, a onda de campeão. É isso.
eu vou ficando por aqui. Agora sim, se você chegou até aqui e quiser deixar o like, se esqueceu lá no meio, por favor. E óbvio, vai ser um prazer ter você por aqui se você quiser se inscrever também, tá bom? Não esquece, aqui embaixo meu curso, telbosch.com, ali as minhas redes sociais se você quiser me acompanhar. E também lá dentro de telbosch.com, se você tá precisando de um dinheiro extra, não é golpe não, tá? Tem sorteio todos os dias lá de um Pix de R$50. Pouca gente tá sabendo desse sorteio, hein? Tem pouca gente indo lá. Já foram entregues mais de 2.000 e não sei quantos reais em pouco menos de 30, 35 dias dessa promoção, tá? Bancas da Betfair também estão disponíveis lá e sorteios de moletons e tudo mais. telbosch.com, depois você entra na aba de prêmio. Tem um tutorial em vídeo aí abaixo. Valeu? Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Um grande abraço e até domingo.